Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre Neve, do Orhan Pamuk. O Pamuk é um escritor bastante ativo, já publicou vários livros, muitos deles traduzidos aqui no país, foi laureado com o Nobel em 2006, mas ainda assim eu não o conhecia ainda. Foi meu primeiro contato com a sua obra. E acho que comecei bem. Neve não é um livro que eu tenha amado, mas ele tem algumas características que me fizeram não conseguir deixar esta leitura de lado por muito tempo. É um livro até que grande, que eu li em poucos dias, justamente porque ele é bastante cativante. Ele tem um enredo envolvente, um narrador um bocado não confiável e um pouco misterioso. E ele tem também uma forma muito peculiar de tratar sobre conflitos políticos e religiosos. Tudo isso numa escrita muito limpa, muito direta, mesmo em trechos em que ele está descrevendo a arquitetura do local ou descrevendo os próprios sentimentos dos personagens. É uma linguagem sempre muito direta e uma escrita bastante elegante até. Gostei bastante de como o Pamuk escreve e eu espero encontrar este padrão dele em outras obras também. Um outro ponto bastante positivo a respeito deste livro é o fato de ele não subestimar a inteligência do leitor. O próprio Pamuk diz que este aqui é o seu livro mais político. E veja só, é uma ficção. Então ele não tem a obrigação, o compromisso com os fatos verdadeiros, com a realidade. Mas ainda assim, eu gostei das soluções encontradas pelo próprio autor para os conflitos religiosos e políticos de que ele trata neste livro. Gostei muito das saídas dele, o que inclui a escolha do próprio narrador, mas aí eu não posso entrar em mais detalhes, porque senão poderia ser um spoiler. Neve trata sobre diversos assuntos e eu destaco aqui 5 deles. 2 mais relativos ao lugar, que são os conflitos políticos e os religiosos, e outros 3 mais introspectivos, que dizem respeito não só ao protagonista, mas também a algumas poucas pessoas do seu círculo, que são o amor, a busca pela felicidade e a solidão. Essa edição foi publicada pela Companhia das Letras, com tradução indireta do inglês por Luciano Machado. Acho que seria meio demais a gente esperar uma tradução direta do turco, que é o idioma original desta obra. E ele tem uma estrutura em capítulos que é bem interessante. São vários capítulos curtinhos, são 44, na verdade, todos eles nomeados, mas na abertura de cada capítulo, além do nome, consta também um pequeno trecho de algum diálogo que seguirá neste capítulo. Então, este aqui, por exemplo, o nome do capítulo é Na sede do partido, na delegacia de polícia e novamente nas ruas. E o trecho destacado é Militante islamita é só um nome que os ocidentais e os profanos dão a nós. Então, isso aqui será parte de uma das discussões trabalhadas neste capítulo. Esse livro é dividido de uma forma bem lógica, os fatos são narrados em ordem cronológica, e os primeiros capítulos situam muito bem o leitor, tanto no estado emocional do protagonista, quanto na situação política e cultural de onde se passa esse livro. O protagonista desse livro é o K, assim mesmo, K, 2 letras só, que são as iniciais dos nomes dele, de que ele não gosta muito. Um poeta turco que vive na Alemanha já há 12 anos como um exilado político. Apesar deste título de exilado político, ele próprio nunca se interessou muito por política e acabou sendo preso muito mais por pertencer à intelectualidade local do que por algum tipo de ativismo, algum tipo de militância. Durante esse período fora do seu país, o Kai está enfrentando um bloqueio criativo, ele não conseguiu escrever um poema sequer, e ele precisa retornar à Turquia para um compromisso familiar, que é em Istambul. Lá de Istambul, ele consegue uma credencial como jornalista e segue até Kars, uma cidade de fronteira. Como, a princípio, ele está ali, teoricamente, como um jornalista, seu pretexto para estar lá é cobrir as eleições municipais e também fazer uma reportagem sobre uma onda de suicídios de jovens muçulmanas. Bem, tudo pretexto, porque na verdade o que ele quer mesmo é propor casamento para uma moça do seu passado que ele soube que está morando ali e que agora está divorciada. A propósito, a neve não está só no título. O título original deste livro é Kar, neve mesmo, em turco. Então nós temos o protagonista, K, cercado de Kar, em Kars. Eu fiquei curiosa para saber se essa foi uma situação pontual ou se o Pamuk costuma brincar com o próprio idioma com alguma frequência, como fazia o Drummond, por exemplo. Sobre essa questão dos suicídios, veja bem, eu nunca fiz alerta de gatilho aqui no canal. Eu acho que é um tema assim que tá até meio
banalizado, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas, excepcionalmente para este aqui, eu farei sim. Se você já cogitou ou cogita o suicídio, é melhor procurar outra coisa para ler, porque aqui os argumentos, como eu disse, são muito interessantes para várias causas, inclusive os argumentos a respeito das moças suicidas. Então, é melhor não correr o risco de concordar com elas. Mas voltando aqui, como eu disse, a neve não está só no título, ela está em qualquer lugar. Ela é descrita o tempo inteiro, neva neste livro inteirinho. O protagonista pensa na neve, fala sobre a neve, compara a neve com a pureza, depois ele compara a neve com a presença de Deus, o que é bastante curioso, porque de fato a presença ou não de Deus, a existência ou não de Deus, também é um fator bastante discutido aqui. Como eu dizia, a neve cai o tempo todo, desde o início do livro, o que provoca de imediato o fechamento das estradas. Então, neste clima de ninguém entra, ninguém sai, é que vai acontecer um golpe político em Kars. E o coitado do K, que não tinha nada a ver com a briga, vai ganhar um destaque enorme neste conflito e, mais uma vez, ele vai ser involuntariamente envolvido em conflitos políticos. O enredo desse livro é simples, é a presença do K nessa cidade no meio de um conflito. E nós vamos acompanhar as discussões, tanto das pessoas que querem um Estado laico, quanto das que querem um Estado religioso, e também as reflexões sobre o modo de vida ocidental e o modo de vida oriental, as diferentes solidões que cada um desses personagens tem, o que eles esperam da vida, etc. É um enredo simples, como eu disse, mas muito envolvente. O começo dele acaba nos prendendo enquanto ele está fazendo essa investigação a respeito dos suicídios das moças, e ele conversa com familiares e amigos, então isso traz uma tensão para o começo do livro, e mais ao meio, quando finalmente acontece o golpe, e a história muda de ritmo completamente, muda de ritmo e de rumo. Apesar do tamanho deste livro, a ação principal dele se passa apenas em 3 dias. Desde o início, esse narrador deixa claro que ele teve acesso a materiais escritos pelo K. Ele não parece ter conversado com o K. Para quem só teve acesso a alguns documentos, a alguns materiais, esse narrador sabe demais. Por isso que eu falei que eu gostei dele por não ser confiável. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha a respeito dele quase metade do livro. Como que ele tem tanto acesso a sentimentos do protagonista e também das outras pessoas, se ele parece não ser um narrador testemunha? Ele sabe demais ou ele inventa demais? Então eu gostei dessa brincadeira que o Pamuk fez com a escolha deste narrador. Para mim, o grande trunfo deste livro é a forma como o autor expôs os conflitos existentes entre os valores ocidentais e os valores orientais e a oposição entre Estado laico e Estado secular. Também chama atenção aqui a posição geográfica bastante delicada da Turquia. Não só porque ela ocupa 2 continentes, existem outros países que também têm essa particularidade, mas porque a própria forma como a Turquia começou já abrigava uma diversidade bastante ampla. E alguns povos foram subjugados e outros, a princípio, não. Hoje, a Turquia é o único país que tem população majoritariamente muçulmana com um Estado laico. Quando nós pensamos em Império Otomano, né, que nós estudamos lá na escola, parece uma coisa muito distante no tempo. Só que é distante quando ele começou, ali na Idade Média, por volta do século XIII, virada para o XIV. Mas o Império Otomano só caiu com o final da Primeira Guerra Mundial. Ao longo destes séculos, imagine quantos territórios esse império não ganhou e perdeu. Então, existem muitos povos, muitas fés, muitas culturas coexistindo dentro deste Império Otomano, que com o final da Primeira Guerra Mundial deu lugar à República da Turquia. A Turquia, como república, é um fenômeno muito novo. Se em países com essa forma de governo já mais consolidada, muitos conflitos ainda são não administrados, imagine em uma república jovem como esta. O Orhan Pamuk foi muito sagaz ao trazer bons argumentos na boca dos personagens que representam cada grupo que ele traz aqui. Então as discussões não são toscas, procurando exaltar mocinhos e execrar bandidos. Ele usou isso como um pano de fundo, fez o livro político que ele gostaria de ter feito, mas soube trabalhar o limite entre a inspiração histórica e a ficção.
Eu gostei muito de como ele se saiu nessas discussões na condução do livro inteiro, não é só no final. Durante todo o livro, essa honestidade intelectual está presente. Para além dessa questão política, a questão do suicídio também é tratada com exposições de motivos. Daí a razão pela qual eu não acho essa leitura saudável para quem tem interesse, cogitações ou já tentou atentar contra a própria vida. Porque a pessoa talvez possa concordar com algum argumento apresentado ali. É esse o perigo desse livro. Mas se você está com a saúde mental mais em dia, é só uma discussão interessante. E também contraditória, pelo seguinte: a fé islâmica condena o suicídio. E estas moças, teoricamente, estão se matando para poderem se preservar, ou melhor, preservar o próprio corpo dos olhares alheios. Acontece que neste lugar houve uma proibição de uso do véu, que aqui no livro é chamado de manto até, em lugares, em instituições escolares. Então elas querem estudar, elas não querem largar a escola, mas elas também querem respeitar o próprio corpo. Então, em nome desse desespero, dessa angústia que nasce dessa proibição de poder se vestir conforme a sua própria fé, é que elas têm se matado. Claro que isso é só a ponta do iceberg e bem no começo do livro a gente percebe que existem algumas ali que se mataram devido a casamentos forçados, por exemplo. E existem diversas razões ali para que cada uma tenha feito o que fez. Mas, de todo modo, todas essas questões que dizem respeito à própria vida também têm um viés político. Da mesma forma que nós não queremos nos vestir da forma imposta por uma determinada religião, essas mulheres também não deveriam ser proibidas de se vestirem como elas bem entendem. É o que acontece, por exemplo, em alguns países na Europa, ainda são poucos, em que as mulheres não podem se cobrir. Elas são proibidas de cobrir determinadas partes do rosto em lugares públicos. Então o desrespeito é o mesmo. Mas, como eu disse, não é um livro perfeito e eu vou comentar aqui o que me incomodou, e me incomodou bastante. Eu acabei rindo de algumas situações que não eram cômicas. Nosso protagonista, como eu disse, é o K, estava em bloqueio criativo enquanto fora da Turquia, mas ao chegar em sua terra natal, olha que milagre, ele começou a escrever. Lá em Kar, no meio do conflito político, ele reencontrou a sua inspiração artística. Até aí tudo bem, só que essa inspiração surge nos momentos mais insanos. Em algumas cenas tem tiro voando para todo lado, ele cata o caderninho dele, senta e fala: ai, peraí que agora tá vindo um poema. E ele trata aquilo quase como uma inspiração mediúnica, sabe? Ele precisa escrever e as palavras vêm para ele, descem ali para ele como se fossem uma luz. Acontece uma vez, acontece duas, acontecem três, tudo bem. Você começa a perceber que o camarada está realmente inspirado e que ele parece gostar de situações inusitadas. Só que essa repetição acaba sendo bastante cansativa e eu comecei a achar muito mais engraçado do que bonito o trecho de quando vem a inspiração para que o K escreva. Porque assim, esse livro tem trechos muito bonitos e a primeira vez em que ele vai escrever um poema estando em Kars é até um momento de muita epifania e é descrito como um certo lirismo, bonito de se ler, mas como eu disse, essa repetição chega uma hora que cansa. E eu acabei rindo até do lirismo do narrador. Essa postura do K acaba incomodando não só pela repetição, mas também por contrastar demais com o restante do tom da obra. Mas, como eu disse, isso não compromete a leitura. Eu não deixei de gostar das qualidades deste livro por conta deste detalhe. Eu já falei demais, já espero tê-los convencido de que Neve é uma boa leitura. Deixarei o link para compra na Amazon aqui no box de descrição. Ao utilizar esse link para a compra de qualquer produto, o canal recebe uma pequena comissão, pela qual eu já agradeço. E se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!